Oi, gente, seja muito bem-vindo ao canal Mensagem que Acalma. Eu sou Jaciara Salles. O vídeo de hoje tá incrível, de uma grande amiga minha, Kátia Silveira. Ela nos gravou um vídeo fazendo uma pergunta: o seu copo está meio vazio ou o seu copo está meio cheio? Confesso a vocês que fiquei muito reflexiva com relação a essa mensagem. E ela vai nos trazer muitas abordagens, muitas reflexões através dessa pergunta. E eu tenho certeza que vai fazer com que você também reflita e pense muito. Quero aqui agradecer a Catita pelo carinho de sempre, por ter gravado esse vídeo incrível para nós. E nos vemos nos próximos sábados, se assim Deus quiser. E como eu sempre falo, que por trás de um lindo sorriso pode ter alguma coisa mal resolvida e a gente não sabe. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e pode ter certeza que será um grande presente. Beijos. Tchau, tchau. Olá, eu sou Kátia Silveira, estou aqui no canal Mensagem que Acalma, com muita alegria, é um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de compartilhar uma reflexão que fiz através de uma pergunta, assistindo uma série. Um professor para um grupo de alunos fez a seguinte pergunta: o meu copo está meio vazio ou está meio cheio? Eu fiquei refletindo sobre aquela pergunta, tentando entender o contexto, aonde ele queria chegar com esta pergunta, e ele continuou, Quando você olha para frente na sua vida, você é do tipo que espera que tudo dê certo ou espera pelo pior? Quando encaramos o futuro, a nossa visão será de um céu azul ou de nuvens escuras? Mas o otimismo e pessimismo não estão juntos. Usando técnicas cognitivas, comportamentais, podemos superar a nossa tendência para tristeza ou melancolia. Então, o que queremos fazer? Queremos nos debruçar sobre os erros do passado, ficar coçando nossas feridas ou encarar um novo começo? Sermos gratos pelo que temos, valorizar nossos relacionamentos. Nossas vidas são mais ricas quando escolhemos o otimismo, e quando adotamos uma postura otimista, podemos ver que o nosso copo está um pouco mais cheio do que pensávamos. E aí eu comecei a refletir, até mesmo realmente serviu muito, para mim. Acredito que servirá também para muitas pessoas, principalmente nesses tempos difíceis, de que passamos aí e continuamos ainda, passando um pouco, e diante, das dificuldades que nós temos que superar, que nós temos que ultrapassar, E aí me veio, a frase da música, que nos fala: o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou a chorar. E realmente, o futuro, é como uma astronave que chega e aí muda realmente a nossa vida em algumas situações, em alguns momentos, E nós somos convidados a rir ou a chorar, E é muito válido chorar, nos momentos difíceis, no momento de tristeza, até mesmo porque é necessário extravasar o sentimento daquele momento, Então, agora nós precisamos avaliar, por quanto tempo, se passaremos uma vida inteira chorando, lamentando por algo do passado, Quanto tempo levaremos uma vida toda, naquela sintonia, de tristeza, de melancolia, Porque nós temos realmente essa tendência, a tristeza, essa tendência, ao pessimismo, E aí nós
nós temos que trabalhar para mudar, né, esta tendência, né, que torna-se até um hábito, né, um hábito de ver as coisas sempre pelo negativo, né. E aí, nós precisamos entender o quê? É que o otimismo elimina as maiores barreiras, que são os nossos pensamentos e crenças limitantes, né? Crenças que limitam a nossa capacidade, que nós vamos escutando, às vezes, de pessoas negativas, de pessoas pessimistas, né? Às vezes não por maldade, né? Ao longo que vamos crescendo, passando por algumas pessoas, não por maldade às vezes, mas porque ela vê o mundo daquele jeito. E nós acabamos pegando essas crenças limitantes como verdade. E essas crenças acabam limitando, né, a nossa capacidade, acaba fazendo com que a gente acredite que não temos condições de alcançar os nossos sonhos, né, de realizar alguns objetivos que temos na vida, né? E isso acaba fazendo com que a gente não tenha coragem ou não tenha vontade, por não acreditar, né, em um futuro melhor, em uma vida melhor, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com esses pensamentos e crenças limitantes. Então, basicamente, nós estamos aqui falando de otimismo, né? E aí, quando nós somos otimistas, nós tomamos decisões melhores e conscientes por acreditarmos no nosso potencial. Nós também conseguimos identificar que toda e qualquer situação tem o seu lado bom, né? Eu lembro de uma frase, né, que ficou marcada em uma dessas novelas aí, que ele falava: tudo que acontece de ruim é para melhorar, né? E eu acredito realmente nisso, né? Até mesmo porque, às vezes, nós não conseguimos aprender pelo amor, né? E aí a vida acaba nos apresentando algumas situações, e vamos lembrar que são situações criadas por nós mesmos, né? Não vamos culpar ninguém, né? Criada por decisões, né? Que tomamos lá atrás que não eram muito adequadas, por pensamentos, né? Pensamentos sempre ruins ou sentimentos que nós fomos guardando, né? Que também não nos trazia lá um equilíbrio, uma saúde boa, né? Então, a vida nos apresenta algumas situações que de repente é para chamar a nossa atenção, né? Olha, dá aquela sacudida, né? Aquela sacudida para que a gente possa refletir sobre as nossas ações, né? Sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, né? Então, tudo realmente, independente da situação, tudo realmente tem o seu lado bom. E a gente precisa aprender a ver o lado bom das coisas, né? E nós precisamos também aprender a observar tudo com otimismo, né? Tentando identificar tudo de bom que acontece ao longo da nossa vida, né? Que coisas ruins acontecem, não vamos ser, temos que ser realistas. Coisas ruins acontecem, mas muitas coisas boas também acontecem no nosso dia a dia, a todo instante, a todo momento, né? Só que nós somos temos o hábito tão pessimistas que nós não conseguimos enxergar o que aconteceu de bom. E aí nós temos que fazer esse exercício. Não, tudo bem, aconteceu isso, mas e isso? Isso foi bacana, isso foi legal, isso trouxe alegria, isso me trouxe prazer, né? Seja conosco ou seja com qualquer outra pessoa, né? Então vamos tentar fazer esse exercício. Quando nós somos otimistas, nós também mantemos o nosso bom humor, né? E quando nós temos um bom humor, quando nós somos bem-humorados, né?
nós cultivamos bons relacionamentos e nós não afastamos as pessoas da gente, porque pessoas pessimistas, sempre melancólicas, sempre, ó Deus, ó céu, ó vida, né? Como naquele desenho, as pessoas acabam se afastando, né? Então, vamos manter o humor com otimismo. O otimismo nos faz fazer pessoas bem-humoradas, né? Pensamento positivo é essencial, né? Pensar positivo, acreditar que se hoje o dia não foi tão bom, amanhã com toda certeza será. E por quê? Porque Deus nos criou para a felicidade, né? E aí, nós estamos... isso está decretado para nós, sermos felizes, tá? Não temos como correr disso. Agora, nós vamos retardar ou não essa felicidade. E nós podemos sim viver a felicidade a todo instante quando nós adotamos posturas otimistas, posturas em realmente ter fé e crer, né? Que dias melhores virão, que eu conseguirei sim, né? Pessoas otimistas também, elas tendem a ter a sua saúde potencializada. Isso cientificamente já está comprovado. Pessoas que têm, né, esperança, que têm otimismo, que têm fé, né, conseguem, né, ter uma saúde melhor. Pessoas otimistas, elas não ficam muito tempo melancólicas, muito tempo tristes. E a tristeza e a melancolia baixa a nossa imunidade. A tristeza, a melancolia causa, né, desajustes no nosso corpo físico, no nosso mental também. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi uma reflexão que eu trouxe, né? Porque assim, né, a gente de vez em quando tem que enfrentar algumas situações, ultrapassar essas situações, às vezes leva tempo, né? Mas nós precisamos ter o cuidado de não permanecer, né, na tristeza e na melancolia por muito tempo, né? Se hoje, né, eu choro, amanhã eu tenho que me esforçar para chorar menos e assim sucessivamente, e assim trazer a alegria para o meu coração, sempre com otimismo. E aí eu pergunto novamente, né? O seu copo está meio vazio ou está meio cheio, né? E se nós olharmos tudo de bom que Deus nos proporciona a cada dia, nós vamos ver que Ele está mais cheio do que nós imaginávamos. Então, um bom dia a todos, que Jesus envolva todos em muita luz, em muito amor, em muito otimismo. Que assim seja.